Atendendo a solicitação de alguns clientes, gostariam de trabalhar com planilhas online. Então, agora, a partir desse momento, nós vamos começar a fazer atualizações nas planilhas para que elas atendam ao Google Sheets. Bom, para começar, a primeira coisa que o cliente precisa fazer é ter uma conta na Google, para que ele tenha acesso ao Google Drive. E lembrando que por se tratar de planilhas online, ele depende muito da velocidade da internet, então essas planilhas são mais lentas do que as planilhas direto instaladas em máquinas, como a Microsoft Excel. Então aqui eu vou abrir minha planilha, vou demonstrar como preencher os dados e gerar o arquivo. A planilha vai ficar sempre no Google Drive. Então aqui, os dados iniciais, eu coloco o CNPJ da empresa com a máscara, o ponto, traço e a barra, o nome do favorecido, preferência caixa alta, agência, a conta corrente, o dígito da conta. Lembrando que essa primeira versão é apenas para o Itaú, pagamentos TED, Pix ou crédito em conta corrente. A data da geração do arquivo, ele está pegando a data atual do sistema. Aí o tipo de serviço, eu vou escolher entre pagamento fornecedor ou pagamento a salário. Deixar aqui fornecedor. Vou deixar aqui fornecedor, lembrando que se eu for fazer pagamentos a funcionários, sendo Pix, esse tipo de serviço tem que estar sempre com o fornecedor, porque o pagamento Kenab e Pix só funciona a fornecedores, não funciona pagamento de salários. Então aqui eu vou deixar pagamento fornecedor, aqui eu vou escolher forma Pix. Data de pagamento está pegando a data do sistema também, data atual, ou seja, importa o hoje, já paga o hoje, mas essa data aqui fica a critérios, pode ser modificada. E o endereço da empresa. Esses são os dados do pagador. Aí eu venho aqui em pagamentos. Eu devo clicar nesse botão para que ele abra a aba correta. Então aqui ele abriu para mim a aba de Pix. Então vou falar um pouco sobre essa aba. As primeiras informações aqui, de A até o E, são os dados bancários. Ou seja, se eu não tiver a chave Pix, eu posso fazer um pagamento via Kenab Pix por dados bancários. Então aqui no meu primeiro exemplo, eu vou colocar uma conta. O código do banco com 3 dígitos, a agência. O dígito da agência se existir, senão ele fica em branco. O número da conta. O dígito da conta. O nome do favorecido. O número de documento aqui pode ser uma sequência. Eu posso colocar o 1, 2, 3, assim por diante. Ou se eu já tiver chaves primárias para os meus favorecidos, digamos que no meu sistema o favorecido 1 tem a chave 65. Então eu posso também deixar aqui o 65. Isso aqui é mais para análise do arquivo de retorno. Eu vou colocar aqui como favorecido 1, que eu vou colocar mais exemplos. E aqui o número de documento 1. O valor aqui eu vou colocar R$100. Tudo bem se a planilha excluir os zeros após a vírgula. Aqui ele já vai entender que é R$100, ele completa lá no arquivo. Aí o CPF ou CNPJ do favorecido sempre com a máscara. Aí o tipo de chave. Esse coloquei aqui os dados bancários, então eu já marco aqui um dado bancário. Não preciso informar a chave Pix, que logicamente eu não tenho. E aqui eu coloco o tipo de transferência, conta corrente. Segundo exemplo, vou colocar a chave Pix, então eu não preciso preencher os dados bancários. Já vem aqui oferecido 2. Deixa eu ver se ele já vai entender aqui que já é o 2. 1, 2, 3, colocar mais 1, 4. Mesma coisa no número de documento. O número de documento não pode ser repetido no mesmo arquivo. Ele repetiu aqui para mim, então eu corrijo 1, 2, 3, 4. O valor, vou colocar esse aqui como sendo 150. Esse aqui vou colocar 155. Esse aqui eu vou colocar
150. Perdão, é 150 centavos, 155 e 150. Aqui eu vou colocar um CNPJ. Tipo de chave Pix aqui eu vou colocar telefone. Telefone fica assim, DDD e o número. E aqui também é uma conta corrente. O segundo, deixa eu repetir aqui os... Repetir não, que eu também não posso fazer repetir documentos aqui. Completar aqui com CPF CNPJ com um final diferente. Esse segundo exemplo aqui eu vou colocar o CPF CNPJ. Lembrando que esse CPF CNPJ ele tem que ser o mesmo que está cadastrado, vinculado ao Pix. Então, a chave Pix tem que ser exatamente correspondente a esse CPF aqui, ou CNPJ. Então, aqui o tipo CPF, também uma conta corrente. E esse último aqui eu vou colocar e-mail. Tem a opção também chave aleatória, mas eu nem vou marcar essa aqui, vou colocar só o e-mail e a gente gera um arquivo para ver como é que fica. Aí eu informo aqui também a transferência e aí eu vou clicar aqui nesse botão QNAB. Quando eu clicar ele vai começar a executar a máquina. Aí demora um pouquinho, como eu disse, é online, então ela é mais demorada. Aí ele pergunta o nome do arquivo, vou chamar ele de teste x01 e dou um OK. Aí ele demora mais um pouquinho e ele vai gravar o arquivo no meu Drive. Ó, arquivo, ele dá o nome do arquivo, salvo no Google Drive. Então vou abrir aqui meu Google Drive. Vai ser sempre na raiz, então seja que entra aqui meu Drive, o arquivo vai estar aqui. Ó, teste 01. Se eu não tiver instalado o Google Drive na minha máquina, o que eu tenho que fazer? Chegar aqui e mandar baixar o arquivo. Aí ele baixa esse arquivo para mim aqui em Downloads. E eu já posso importar o arquivo. Vou abrir aqui o arquivo. Tá aqui o arquivo QNAB, 240 posições para Pix. Agora digamos que eu instalei o Google Drive no meu computador, então já está mapeado. Então assim que eu executar, ele já vai salvar para mim aqui. Ele vai criar uma unidade para vocês, no caso aqui ele criou a G, vai ter o meu Drive aqui e todos os arquivos já vão vir para cá. Meu próximo arquivo eu já vou salvar aqui, que a gente já vai ver ele direto. Então, vou voltar aqui em iniciais. Primeiro eu vou mandar apagar esse botão aqui, ele vai limpar tudo. Limpou. Então eu volto aqui em iniciais, lembrando que a demora disso aqui é devido à internet. Então eu volto aqui em iniciais. Aqui está a aba Pix, eu vou fazer uma TED agora, então eu marco TED e vou em pagamentos. Ele vai abrir para mim a aba pagamentos aqui e fechar a de Pix. E aqui eu preencho código do banco, a conta, dígito se ele existir, conta corrente, dígito da conta, nome do favorecido, número de documento, igual da outra forma, o valor e o CPF ou CNPJ. Nesse caso aqui eu vou fazer apenas um exemplo. Coloquei um lançamento, vou mandar gerar o arquivo. Então, de novo, vou mandar aqui na app. Ele vai me perguntar o nome do arquivo, eu vou chamar ele de teste TED01 e dou um OK. Feito isso, está rodando um script, ele está salvando o arquivo. Ó, o arquivo foi criado. Dou um OK aqui.
Ele foi criado aqui, mas eu não vou nem baixar esse arquivo. Como eu disse, eu já tenho instalado na minha máquina o Google Drive. Então eu posso vir direto aqui, meu Drive, e o arquivo está salvo aqui, meu TED01. Então aqui eu já tenho um Pix e tenho uma TED. E o meu próximo exemplo seria um crédito em conta corrente. Ou seja, a transferência ela é feita quando os favorecidos tiverem conta no Itaú. A TED para outros bancos e para o próprio banco seria crédito em conta corrente. Então, eu marco aqui crédito em conta corrente. Nesse caso de crédito em conta corrente ou TED, aí eu poderia utilizar sim pagamento a salários aqui. Então, vou mandar gerar o arquivo. Ele fecha para minha aba de TED, abre a aba de crédito em conta. A tela é a mesma, porém, aqui em crédito em conta corrente você não precisa informar o banco, ele já sabe que é o Itaú. Então aqui eu coloco agência, dígito, conta, dígito da conta, o nome do favorecido, documento, valor e o CPF ou CNPJ. Aí eu vou mandar gerar o arquivo aqui na AB. Esse vai chamar teste de transfer 01. Dou OK. Arquivo salvo. Então eu vou abrir aqui. Vou abrir direto aqui a minha pasta, o meu Google Drive. E aqui já está meu arquivo transfer. Então esses arquivos já estão prontos para serem importados no banco. Claro que não vai ser validados, pois são dados fictícios. Mas as planilhas ficarão dessa forma. Então aqui eu vou mandar apagar. E vou voltar para a minha aba inicial.